Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre comunicação com o jornalista Carlos Tourinho, que tem uma larga experiência em produção de mídia e trabalhou muitos anos na Gazeta, né? E também tem uma vida acadêmica bem interessante e agora está se dedicando mais à vida acadêmica. Mas antes disso nós vamos saber um pouquinho do Tourinho, um pouco sobre a comunicação. Ele que lançou 2 livros, agora recentemente, um é Uma Porta Nova para a Televisão, e o outro Inovação e Ação e Comunicação. Quer dizer, nós estamos num momento, né, Tourinho? Uhum. Primeiro agradecendo a sua presença aqui, né, que eu já te convidei há bastante tempo, e agora você aceitou a gente fazer essa nossa entrevista. Você ser entrevistado, né? Porque geralmente você que entrevistava. Já fizemos o inverso várias vezes, né? É verdade. Eu que agradeço aí o seu convite, estar aqui na TV Ambiental. É um prazer estar aqui. Realmente já tínhamos combinado isso e eu já tinha até aceitado. Não aceitei agora não tinha tido ainda uma oportunidade para a gente estar junto, né? E chegou essa oportunidade. Vai ser muito bom conversar com você, experimentando essa situação diferenciada, né? Em vez de você ser minha fonte, eu sou a sua fonte hoje. Final de ano, época de confraternização, né? Nada melhor a gente fazer essa entrevista. E a gente fazer um pouco de reflexão, né? Que é, aliás, o tema do meu programa aqui, sobre a comunicação. Quer dizer, nós tivemos um salto muito grande. Nós vivenciamos isso, né, Tourinho? Saímos do orelhão agora pro iPhone, para os smartphones, né? E o mundo da comunicação mudou bastante, né? Mudou muito. Ontem estava até conversando com uma colega antiga do jornal A Gazeta também, e a gente morreu de rir ao lembrar que, e estávamos conversando com jornalistas, estudantes de jornalismo, jovens, né? E a gente, quando contou para eles que nós íamos para a rua sem nenhuma forma de comunicação com a redação, e o máximo que a gente levava era ficha de telefone, nem um cartão ainda não era ficha de telefone. Verdade. A gente mostrou a dificuldade que se tinha e que você tinha que, com aqueles recursos, você tinha que fazer, né? Então, a gente trabalha na comunicação sempre adequando a nossa realidade. Se você está numa grande emissora, ainda assim você vai dizer que a falta de determinados equipamentos, determinadas condições. Se você está numa pequena, você vai reclamar. Então, essa questão de você ter ou não os recursos, ela é sempre relativa, né? O importante é que o profissional tenha vontade, disposição, criatividade e compromisso social, né? Que é a alma do jornalista. Verdade. As transformações, eu acho que não são meramente essas transformações do uso, né? Do dia a dia, né? A gente tem hoje, a gente enfrenta, enquanto o Brasil, o mundo enfrentou, mas o Brasil particularmente enfrenta uma grande crise econômica, né? E estamos tentando sair dela. A comunicação vem enfrentando, desde o final do século passado, uma dupla crise. Você está na crise econômica, evidentemente, porque o modelo de sustentação do negócio passa por uma crise. A partir do momento que a economia vai mal, né, há menos investimento na área de comunicação. Isso aí acontece em várias épocas. Mas as crises econômicas, elas acontecem, chegam e vão embora, né? São cíclicas, né? Verdade. Só que dessa vez nós vivemos uma segunda crise que tem raízes muito mais profundas, que é a crise da comunicação, do modelo de comunicação que nasce a partir do surgimento da internet em meados dos anos 90, do século XX. A partir daí, o que acontece? Quebram as barreiras de entrada. Há um processo muito bacana que é a democratização da comunicação. Então, em vez de você ter 4, 5 emissoras, em vez de você ter 2 jornais e algumas rádios, você passa a ter as pessoas, qualquer pessoa passa a ter o direito de se tornar um emissor de informação. O seu próprio repórter, o seu próprio editor, alguém que quer aparecer numa coluna social pode criar a própria coluna social, alguém que quer ser destaque político cria o seu próprio jornal político, enfim. Seu blog. Seu blog, as pessoas têm milhares de formas de se manifestar. Então isso democratiza a informação. Mas
Surgem aí também outros problemas. Um é a sustentação do negócio. Por quê? Porque se caem as barreiras de entrada, as barreiras de entrada qualquer, nem todo mundo podia ter uma televisão, nem todo mundo podia ter um jornal. Então as barreiras de entrada caem, as audiências se fragmentam, né? Porque se estava todo mundo concentrado, você tem uma ideia, Almir, nos anos 80, o Jornal Nacional falava para mais de 80% da população brasileira, chegava a 90% em alguns dias de maior acontecimento. Ou seja, era um grande meio de comunicação que falava o país inteiro ao mesmo tempo. Hoje, a audiência da Globo, que é a maior emissora, fica na faixa dos 20, às vezes chegando perto dos 30, e está todo mundo dando graças a Deus, para que não caiam mais, porque muitas e muitas emissoras estão na base do traço. Então, é um momento difícil. Aí, se você atingir menos gente, o que acontece? O teu principal mantenedor, que são as empresas que investem em publicidade, se eu vou atingir menos gente vai ver o meu produto, eu vou te pagar menos. E as minhas verbas publicitárias também serão mais fragmentadas. E aí, como é que você mantém essa estrutura toda que existia sem dinheiro? Né? Tem que se reinventar, né? Tem que se reinventar. Aí vem o momento da crise, em primeiro lugar, demissões, problemas de toda a ordem, mas depois, na sequência, com certeza, o ser humano vai se superando, vai criando alternativas, vai criando novas maneiras de ser relevante. O jornalista tem que ser relevante, né? E aí consegue novamente reunir as audiências. Mas estamos no meio desse furacão, não tem ainda uma solução definitiva. Isso no mundo inteiro. Você fala um pouco sobre isso no seu livro? Nesse livro aqui eu falo mais porque eu tenho dedicado minha carreira a dois temas, dois macro temas, né? Um é o da comunicação, onde inclui jornalismo, e outro é o da inovação, quando se relaciona à comunicação, né? Então aqui eu falo da questão da inovação. Não necessariamente, quando a gente fala inovação, as pessoas muitas vezes falam só inovação tecnológica, né, produtos. Né? Inovação é uma cultura, né? Inovação ela está em tudo, ela aparece em qualquer lugar. Né? Desde de um cozinheiro que encontra uma nova forma de preparar um prato, de apresentar um prato, ou de economizar ingredientes na sua cozinha, até um engenheiro que testa novas formas de edificar, né, uma construção, também reduzindo o número de gastos com material. Enfim, pode ser um novo produto, um novo processo, um novo sistema, uma nova forma de fazer. Né? Então, nesse livro Inovação e Ação, a gente aborda um pouco dessa cultura da inovação, do modo das pessoas em qualquer atividade estarem sempre atentas à possibilidade de mudar alguma coisa. Por exemplo, a gente fala assim, tem gente que fala, é preciso pensar fora da caixinha, né? Porque a caixa seria o quê? Nós estamos dentro de uma sociedade em que a gente nasce sabendo quais são as nossas possibilidades, onde a gente tem que agir, onde a gente não pode mexer. Então, a gente estaria ali. Você acaba ficando engessado. Engessado. A ideia é essa. Mas aí, com essa cultura da inovação, fala o seguinte, você tem que pensar fora da caixa. Imaginar que o mundo é maior. E tem uns pensadores que já falam o seguinte, eles vão além, eles falam assim, você não tem que pensar fora da caixa, não tem que existir a caixa. Né? Você tem que perceber que há uma construção social que tenta, de certa maneira, domar todas as suas ações. Então você tem que pensar totalmente, sair desse contexto, porque aí você descobre novas possibilidades, novas coisas a serem feitas em todos os ramos da atividade humana. Você imagina os idealizadores do Google, né? Se eles fossem pensar dentro da caixa, né? Eles não poderiam pensar dentro da caixa nunca, porque aquilo não existia. É verdade. Né? O Google, eles têm simplesmente o desejo de concentrarem todo o conhecimento da história da humanidade. Onde isso seria possível? Nem as enciclopédias conseguiam fazer isso. Né? É verdade. E aí eles fizeram uma disrupção e acabaram as enciclopédias físicas. Né? A gente estudou no colégio consultando enciclopédia, né? E acabou isso, né? Então hoje é totalmente diferente a maneira das pessoas se relacionarem com a informação. Você tem Facebook que já botou de lado uma outra rede importante que começou, que foi o Orkut, né? Exatamente. As coisas são tão rápidas que até você aquilo que é absolutamente novo dura pouquíssimo. A gente estava brincando aqui da ficha de telefone do cartão, quantos anos isso durou, né? E de repente surge uma rede social revolucionária como o Orkut, que pegou o Brasil inteiro, todo mundo começou a curtir o Orkut e estar nessa rede social, e de repente aquilo acabou. E quem é que vai botar a mão no fogo dizendo que o Facebook será eterno? Não será. Já começou a perder espaço para o Instagram, por exemplo. Então, a comunicação hoje é muito dinâmica, muito veloz, os gostos
também mudam muito rapidamente, porque há sempre novas formas de satisfazer novos desejos de se comunicar. É verdade. Nós vamos dar um rápido intervalo agora. Voltamos já na nossa entrevista com Carlos Tourinho.